Senhor presidente, vereador Salvador, que preside os trabalhos, colegas, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aqueles que estão na assistência. Subo à tribuna, senhor presidente, para falar da pauta ontem, e aqui sei que foi comentário de um colega vereador. Subo à tribuna para falar ontem da atividade que o Fórum da Lagoa dos Patos executou lá na colônia Z3, liderado pelo coordenador senhor Nilmar Conceição, que preside, coordena os trabalhos do Fórum. O Fórum é uma entidade que agrega aqui as colônias de pesca da região, aonde as prefeituras têm assento, aonde as câmaras de vereador têm assento, as universidades, que discute toda a política de pesca aqui do estuário da Lagoa dos Patos. Há muitos anos, isso iniciou em 1994, esse fórum, tem muitos anos de estrada, como se diz, e do fórum saem encaminhamentos aos governos, variados pedidos, ajuda, relações com o Estado, o município, com a União, enfim. E ontem o fórum reuniu lá um grupo em torno de 450 pescadores, vereador Ivan Duarte, que foram ontem lá pegar o cartão emergência pela frustração da pesca no estuário da Lagoa dos Patos, a frustração da pesca 2013, 2014, esses 2 anos com água doce no estuário, e esses pescadores foram lá. A Emater estava representada pela gerente regional aqui da Emater, a Karen Peglo, o gerente municipal, Francisco Arruda. Lá estava o secretário de pesca do município do Rio Grande, Ederson Silva, que foi, há um tempo atrás, diretor de pesca do governo do Estado. Enfim, e eu representei a Câmara, fui o primeiro vereador a chegar, fui aqui recomendado pela presidência da Casa em representar esse parlamento na atividade. Lá não tinha nenhum candidato de nenhum partido. O próprio diretor de pesca do governo do Estado não foi para a mesa, se furtou de falar, não quis, por ser período eleitoral, respeitar. Ficou um ato do fórum ali, entregando os cartões com o Banrisul. Agora, o vereador Edmar, esse sim fez campanha lá, abertamente. Entregou santinho do seu candidato, dentro das dependências da colônia, nessa colônia que ele não é bem grado, não é bem visto. Essa colônia, que o próprio presidente Nilmar já disse de público, esse vereador não é bem quisto lá na entidade, a diretoria não quer saber desse cidadão lá. Ele fez uma outra entidade, apoia uma outra colônia, e vai para lá todas as vezes que tem ato. Esses dias teve uma entrega de cestas básicas do governo do Estado e da Prefeitura, onde a vice-prefeita esteve, ordeiramente, não vi lá campanha de A ou B, ele mais uma vez entregava material de campanha do seu candidato na fila e falava mal dos outros políticos. Feio, vexatório, degradante para uma pessoa. Como ninguém dá bola para esse cidadão, ele fica varrido, jogado da comunidade. E aí tenta, quando tem um espaço, querer se mostrar que é da pesca, que é da liderança da pesca, que faz com os pescadores. Nem nas reuniões o pessoal convida, porque sabe o problema de relação que ele tem, de raciocínio. Problema grave dessa pessoa. Então todos, e ele ia nos pescadores, e pior, vereador Marcola, foi num cidadão que fez a denúncia para nós, um pescador, pedindo para que esse pescador falasse mal, gravasse para a TV Câmara. Ah, tu dá uma entrevista dizendo que isso aqui é uma migalha. Aí o pescador, eu não vou fazer isso, eu ganho seguro-defeso, eu renegociei minhas dívidas do Pronaf, eu recebi cesta básica, eu estou recebendo R$300 do governo, como é que eu vou falar mal do governo? Não posso falar. E o vereador Valdomiro sabe bem, é o seu partido aqui no Estado, o PRB, que está no comando da Superintendência de Pesca do Estado. Ontem nem veio o superintendente, não se conectou lá, ato político, foi do fórum, entregando os cartões. Agora aproveitar o sofrimento das pessoas para fazer política, para levar lá santinho do seu candidato, entregou na fila. E o presidente Nilmar, apavorado, me dizia, pô, esse cara a gente sabe que ninguém gosta dele aqui, ele vem para cá. A colônia, os órgãos,
Chegou a Puru, estava no fim, queria falar, levantando a mão, vou falar. O vereador Beto já falou pela categoria, agradeci os órgãos, agradeci o governo do município pela parceria que fez com o Estado, pelas sacolas, agradeci o Estado pelo cartão emergência, agradeci o governo federal por renegociar as dívidas do Pronaf, que foi renegociado junto ao banco, e não é o vereador Beto que arrumou cartão para os pescadores, não é ele queria ser o pai da criança, eu arrumei cartão, eu arrumei sacolão, o fórum, as entidades, todas as lideranças, vereadores de todas as câmaras, os prefeitos, foram a Brasília, os deputados aqui da região, que eu não vou citar nome, que é período eleitoral, vereador Anselmo, e respeito que nós temos na casa outros colegas que são candidatos. Eu ontem lá tive o trabalho, o direito de tirar os adesivos dos meus candidatos, não entregar santinho lá no local, só ele entregou santinho, constrangeu até os assessores deles, os 2 assessores que estavam lá. As pessoas ficam revoltas, ele vai na fila e entrega o santinho para cada um e fala mal do programa. Isso não cola, vereador. Isso não pode, isso não cola, isso é feio, isso é falta de decoro de uma autoridade, de um político. Eu não posso, o dia que foi entregue lá as sacolas pelo governo do município e do Estado, eu cumprimentei a vice-prefeita pela ação em conjunta com o governo do Estado e jamais falei mal. Se a gente aqui pede que vem sacola, pede que vem ajuda, e ele fica revolto, sabe por quê? Porque ele disse que isso não sairia. Os pescadores não iam receber, a promessa era ano eleitoral. Está aí, o governo entregou ontem lá, vereador. Entregou lá, e o senhor foi lá vender a sua mercadoria, o seu candidato entregou, e pior, não é entregar o santinho, é falar mal dos outros. Vai todos os pescadores, entrega o santinho e fala mal dos outros, mas aquilo não cola. Depois ele vai embora, porque ele não é da comunidade. Né? A filha dele foi casada com um pescador, separou, e eu não vou entrar em questão pessoal, isso todo mundo tem o direito de separar, não estão mais lá na comunidade, né? As pessoas não dão mais bola para um cidadão que faz esse tipo de coisa. É feio. Tem que respeitar as instâncias. Quando se vai numa solenidade, aí falar mal do programa para os pescadores aqui da balsa mesmo, vieram me dizer, não, ele entregou o santinho do determinado candidato, que eu não tenho culpa, eu não vou aqui citar o nome do candidato, que até uma pessoa idônea, eu não posso fazer isso. Seria eu leviano demais falar desse candidato, e ele entrega e força as pessoas, entrega o santinho na fila, dentro da colônia, lá do presidente Nilmar, aonde ele não é benquisto, aonde a colônia já deu, não quer saber dele lá. E ele, com a cara de pau, vai lá. Com a cara de pau, porque eu não vou lá na outra colônia. Aquela outra entidade não me serve, eu respeito, não falo, mas eu não vou lá quando tem atividade. Até respeito, tem pessoas idôneas na outra entidade, mas eu não vou, respeito. E ele se torna, vai para lá, quer entrar, aí tem um diretor que não... As pessoas não querem saber dele lá, ele não se fragou ainda. Alguém tem que dizer, um assessor, alguém da família, não vai mais lá. É feio. Aí ele vai lá, entrega santinho, fala mal dos outros, fala mal dos programas. Eu queria que os pescadores recebessem 8, 10, 12 meses de seguro, mas não foi possível. Receberam R$300, receberam sacolão, renegociaram as dívidas do Pronaf, renegociaram a dívida do RS, renegociaram os grupos de feira, que eu fui a Porto Alegre. Na sexta-feira passada, quando eu fui na reunião com o secretário de Segurança Pública, o presidente do Fórum estava tratando lá, eu estive em Porto Alegre, tratando da negociação dos cartões, da vinda dos cartões aqui. Uma solenidade tranquila, não demorou mais que 15 minutos, não teve discurseira política. O Fórum agradeceu o governo do Estado, agradeceu as prefeituras pelos decretos. Então, aí ele distorce tudo, joga tudo para o ventilador, tudo está errado, os pescadores, forçar os pescadores da entrevista para falar mal, isso é feio, é deprimente, tem que respeitar. E eu respeito as instituições. Então, eu queria deixar claro aqui o que aconteceu, inclusive está à disposição o presidente do Fórum, o coordenador Nilmar, para vir na casa. A gerente regional da Emater, a Karen, me disse ontem, porque ficou chateada do que viu lá, ele entregando santinho para todo mundo, com várias provas, evidências, em vez de ficar quieto, lá não foi candidato de nenhum partido, só ele fazendo a política, e política baixa, falar mal dos outros, botar defeito em quem não tem, e botar defeito nos governos que querem ajudar. E aqui o município ajudou com sacola, fez parceria com o Estado, fez o decreto, essa casa, por minha autoria, e assinado por todos os vereadores, pedimos o decreto para que instalasse o decreto de emergência. O governo atendeu,
Então, ontem foi a entrega do cartão que ele dizia para todo mundo que não iria sair e ele teve que engolir. Agora, o senhor não vai chegar lá, dar discurso, dizer que é do senhor. A entidade, o senhor é mal visto naquela entidade, o senhor ainda não percebeu. O presidente já lhe disse isso, ele sabe, o Nilmar, se for preciso, vem aqui na Câmara e diz isso. E ele vai e entra e quer se inserir nas pautas, quer falar. Então, eu representei a Câmara, inclusive falei nos vereadores da casa que ajudaram muito, todos nós. Isso é uma pauta em conjunto, não é o Beto que conseguiu o cartão, não é o Beto que conseguiu sacolão, o Beto ajudou, foi em reuniões, fomos no Banco do Brasil negociar as dívidas dos pescadores, fomos no Emater, fomos em audiência com o governador, acompanhado da representação política da região, e está aí, os pescadores conseguiram. Não é o suficiente? Não é. Mas é uma ajuda que veio. Antigamente não tinha nada disso para os pescadores. Para concluir, vereador. Hoje os pescadores têm uma série de coisas que o governo ajuda os pescadores. E que bom que as representações políticas da região, de todos os partidos, as prefeituras, estão unidas com o governo para ajudar nessa hora. Agora, desqualificar o processo, desqualificar o que os pescadores conquistaram, isso é feio, isso é vexatório, isso não pega. E alguém tem que lhe dizer, sentar um pouquinho com o senhor e lhe dizer, vereador, não é assim, calme. A gente tem que olhar, escutar os assessores, quem tem mais experiência, eu faço isso às vezes, para a gente não pisar na bola. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.